Bom, durante essas aulas eu venho comentando então sobre as questões do sistema e de como então a autocompaixão pode nos beneficiar. Mas nessa aula eu quero expor um pouquinho melhor, eu quero elucidar um pouco mais claramente a autocompaixão versus as questões do patriarcado. Então, a primeira questão é o espaço, é a pausa, é escapar do corre, ou melhor, mesmo em meio ao corre, porque muitas pessoas vivenciam situações difíceis, mesmo assim a gente pode se dar tempo no tempo. Então nós podemos fazer isso através da apreciação de pequenas coisas do nosso dia, do contato com o nosso corpo, que é sempre acessível, do relaxamento, da meditação, do descanso, de estar em meio à natureza, do ócio, que é criativo por si, da atenção plena ao que estamos fazendo, do parar para ouvir aquela música calma, tranquila, através da leitura, das artes manuais, do alongamento, do banho consciente, das suas práticas corporais, enfim. Há muitas maneiras pelas quais nós podemos cultivar atenção, pausa, silêncio e intimidade. Para cada um é de uma forma, cada um, eu estou dando aqui algumas sugestões, cada um tem a sua maneira, e para aqueles que ainda não têm, é importantíssimo fazer essa pausa, esse contato. É desse espaço que se criam as infinitas possibilidades, porque a gente se dá espaço, mas a gente pode pensar na metáfora de um espaço mesmo, o espaço que sustenta tudo, qualquer coisa, e essa qualquer coisa é mutável, o que está sempre, o que fica, o que sustenta é o espaço, então é a conexão com esse espaço, e não com aquilo que é impermanente. Embora isso esteja em todas as pessoas, algumas talvez tenham perdido essa habilidade natural. Então a gente pode entrar em contato com terapias, com professores de yoga, de relaxamento, ler sobre, para que a gente reconquiste essa habilidade que é natural em nós. O importante dessas coisas que eu falei é que a gente faça sem desejo de chegar a algum lugar, ou em ser melhor, ou de contar para alguém. Não, é aquilo que é pleno, sentido, que é vazio e cheio ao mesmo tempo. É aquilo que se basta por si. E é diferente do que prega, então, o capitalismo, onde você nunca para, onde você está sempre correndo contra o tempo, ou em luta, ou precisando se aperfeiçoar. E a ideia do sistema é justamente essa, que você não pare, que você não consiga refletir sobre você, sobre as coisas que você faz. Que você descubra o prazer em outras coisas, não em você, não nas coisas simples. Porque o sistema almeja que você sustente grandiosidades a serem conquistadas. E o quanto de trabalho que você vai, o quanto de você, da sua energia, do seu corpo, da sua saúde, que você vai empenhar nisso. E às vezes a gente precisa dar um stop geral, assim, parar, né, por um tempo para verificar todas as coisas da nossa vida, para fazer uma checagem, o que a gente está correndo atrás, por quê, para chegar aonde, quanto isso vale ou não, quais são as crenças embutidas. Então a gente precisa de tempos em tempos parar para colocar ordem em meio ao caos. A segunda é o contato com as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas sensações, nossos instintos, a nossa intuição. Aliás, para isso a gente precisa de pausa também, fazer silêncio da nossa mente para que essas intuições falem conosco. E na aula 3 eu mencionei bastante sobre isso, por isso eu não vou me estender muito aqui nesse tópico da questão das emoções. Mas basicamente é diferente do que prega o sistema, nos fazendo temer essa atribuição considerada, entre aspas, feminina, sentimental, emocional.
E aí é não desejar que seja diferente, é observar, é acolher o que estiver sendo sentido. Tem uma coisa importante da autocompaixão que é o não conserto. Nós, na profundidade, já estamos plenos, já estamos ok. É claro que para o mundo, em algumas questões, nós precisamos sim de aperfeiçoamento, de melhoria das nossas habilidades. Mas tudo isso é acréscimo, porque o essencial nós basicamente todos nós já temos. A terceira é autobondade ou autogentileza, é poder baixar o nosso tom autocrítico, é mudar inclusive o tom da voz, que nós ouvimos sobre essas cobranças, sobre essas culpas. Dialogar com essas vozes como você faria com um amigo, se colocando para cima, vendo as suas características positivas, apreciando você como é, reconhecendo suas qualidades, honrando a sua jornada até aqui, gostando cada dia mais de você, do jeito que você é, com todas as alegrias e as dores vividas. E é claro, tudo mais que a gente puder fazer, soma e acrescenta, mas aquilo que a gente já é. Por isso é tão necessário não correr atrás de um conserto, mas sim da descoberta do que a gente já é, que é diferente da cobrança constante, a perfeição estética, principalmente, das capacitações, dos 1000 desejos de compras, como se a felicidade estivesse fora de você. Quarto é reconhecimento de que nada é tão pessoal quanto parece. É não cair nas ciladas do autocentramento, da culpa, da vergonha, do automartírio, do isolamento. É entrar no sentido da partilha, é buscar conhecimento, é sair do orgulho, é entrar na vulnerabilidade, de forma natural, simples, humana, diferente da ideologia do esforço próprio, da vontade, da meritocracia que se prega, onde apenas alguns, muito poucos alguns, vão se dar bem. O quinto é o cuidado. Desde que sejamos capazes, física, intelectualmente, todos nós, independente de gênero, podemos cuidar de tudo. A experiência do cuidado é muito rica, porque nos faz colocar atenção, ficar ciente das necessidades, nós ficamos íntimos daquilo. A gente pode ter essa experiência no nosso dia a dia com as coisas às quais nós cuidamos, como é diferente. Cuidando melhor de nós mesmos, nós também sabemos cuidar melhor do outro. Cuidar do nosso lar, cuidar das tarefas, cuidar de nós, cuidar de onde vivemos e cuidar do outro. O cuidado é fundamental. Cuidado é cultivo. Cuidado não é biológico. Cuidado retroalimenta o amor próprio. E claro que também podemos nos deixar ser cuidados, tanto por necessidade, quanto por zelo e por carinho. Diferente da colonialidade, onde cuidado do ordinário é delegado à mulher e às classes menos beneficiadas economicamente, onde o cuidado é colocado como mercadoria não remunerada muitas vezes, onde não valorizamos cuidado e sim o descarte. Não valorizamos economicamente também quem cuida do básico da vida, limpeza, higiene, boa alimentação, educação. E quando cuidamos de fato, duas forças estão em ação, a terna e a feroz, a receptiva e a ativa. Quando falo em ferocidade, em raiva, agressividade, não estou falando em violência, mas sim dessa energia movida para a ação, tão contida e negada nas mulheres. Diferente do pregado no capitalismo, onde a ternura é dirigida ao feminino e a raiva, e aqui também inclusive sendo naturalizada a violência que só alimenta a destruição, atribuída ao masculino. O sexto é sobre as comparações e as competições. Quando reconhecemos quem somos e nos gostamos, as competições e comparações elas perdem o sentido. Então a gente, claro, pode continuar competindo. Os jogos, por exemplo, são sobre competição, mas a gente pode relaxar nesse lugar de uma forma muito mais leve,
como distração, como brincadeira. A gente pode também comparar num lugar apenas de distinção das individualidades, das singularidades, seja de gênero, raça, crenças, idade, estética, mas sem nenhuma necessidade de uma comparação que deprecie. Não são as coisas que são mais ou menos, melhores ou piores, mas sim a nossa maneira de ver essas coisas. Cada coisa depende da circunstância em que está, porque tudo, em essência, é neutro. E aqui, diferente do sistema, onde se ditam regras e padrões, repletos de simbolismo de imagens, ofertando insatisfação para os corpos que são necessários ao sistema e ao lucro, oferecendo esse mundo plastificado, diferente do mundo real, orgânico, mutável, diverso e vivo. O sétimo é sabedoria, consciência. Não existe compaixão sem sabedoria, que é a verdadeira liberdade. Conhecer, poder discernir, deixar tudo o que de verdade não nos pertence, poder viver com liberdade, com escolhas reais. Diferente do sistema que joga com suas próprias escolhas, na forma de manipulação, ideologias, imagens, controle e aprisionamento. E por fim, é bom também estar perto das pessoas que cultivam o cuidado, o acolhimento, a apreciação, o amor próprio, a autonomia interdependente, o feminismo consciente, o conhecimento. É importante ter esses espelhos, discutir sobre os assuntos e estar em comunidade. O que também é diferente das referências impostas pelo patriarcado, pela mídia. Então investigue, busque as suas próprias referências. E vou ficando por aqui nessa aula que se estendeu um pouquinho, mas acho que esses são os contrapontos principais, mas claro que daria para trazer outros pontos ou falar e abrir mais sobre cada uma dessas questões. Até a próxima e última aula.